Muito obrigado a Vítor Carvalho Pinto por sua apresentação. Solicito que tome o seu lugar no palco para iniciarmos a segunda parte deste painel, que são os debates, cujo mediador será o engenheiro Pedro Bischneto, a quem convido também a subir ao palco. Vamos iniciar então os nossos trabalhos. Engenheiro Pedro Bischneto, a palavra é sua para a condução dos debates. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite do sindicato a participar desse evento e de pronto chamar os colegas que vão nos ajudar no debate a comentar e debater sobre o assunto apresentado neste painel. Quero chamar o engenheiro agrônomo Antônio Elisandro de Oliveira, diretor-geral do DEMAI, graduado pela Universidade Federal de Santa Maria, foi conselheiro de tráfego da Secretaria de Estado de Transportes e atualmente ocupa, como eu disse, a direção-geral do DEMAI. Convidar também a doutora Débora Menegatti, do Ministério Público. A doutora Débora é bacharel em Direito, graduada pela Faculdade de Direito de Santo Ângelo e pós-graduada em Direito Fundamental pela PUC e promotora de Justiça e coordenadora do Centro de Apoio da Ordem Urbanística e Questões Fundiárias do Ministério Público do Estado. E convidar também o economista Pedro Antônio Dalacqua, da Secretaria de Obras e Saneamento e Habitação do Estado. Economista Pedro, formado pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul, da PUC, especialista em gestão financeira e controladoria pela Fundação Getúlio Vargas. Trabalhou na Secretaria de Obras do Estado, Secretaria do Meio Ambiente e atualmente é economista da Corsã. Antes de passar a palavra aos nossos debatedores, eu queria fazer um comentário que me parece pertinente. Primeiro, registrar, até por questão profissional, pela função que estamos dirigindo a Metroplan, dizer que este evento promovido pelo sindicato, ele é absolutamente aderente à realidade, e mais que aderente à realidade, é aderente ao timing, ao que está acontecendo. Poucas vezes eu participei, e já tenho muito tempo de casa, de congressos, e vi outro que estivesse tratando um assunto assim que está no dia. Esse aqui é o debate que tem na mesa, lá na Corsã, lá na Metroplan, tenho certeza na Secretaria, no Ministério Público. A doutora Débora esteve conosco, já conversamos um pouco sobre isso. Eu tive 2 reuniões com o presidente Presser, tratando, era isso que nós estávamos conversando, né? Nosso diretor-geral DEMAI esteve lá, nós conversamos, foi isto. Ou seja, eu estou considerando isso aqui mais uma reunião de trabalho, seguramente a mais organizada, a mais qualificada e, acima de tudo, aquela que pode permitir, num debate desta complexidade, criar aquilo que talvez seja um pressuposto básico para a busca de soluções, que seria, inicialmente, criar alguns consensos regionais sobre essas questões relativas à espacialização, ao trato das funções de interesse público comuns e busca de soluções. Nós estamos numa fase de mudança de paradigmas e que seguramente vai ter reflexo no futuro, inclusive das nossas organizações. Temos falado sobre isto. Existem funções públicas de interesse comum que estão no ar. Eu vou fazer só um comentário sobre a questão das cheias. O Estado assistiu agora há pouco uma situação dramática, caótica, até posso dizer, e o órgão que cuidava disto foi extinto há 25 anos, o DNOS. E de lá para cá não houve nenhuma outra
iniciativa sobre o assunto. Cito uma função. No saneamento, é o que é o nosso caso aqui, estamos imersos e prenhes de ideias para soluções. Mas, como eu disse, eu considero essa a melhor reunião que eu assisti sobre esse assunto, tendo o prazer de participar, e espero que daqui saia um estímulo à formação de uma massa crítica entre as pessoas que pensam no assunto, que têm responsabilidade, que estão conectadas e querem entender para que lado as coisas vão e, acima de tudo, querem contribuir para que as coisas possam evoluir positivamente. Dito isto, eu queria, agradecendo a presença dos nossos convidados, passar a palavra para os debates sobre, especificamente, o modo como foi apresentado, que é a interface da questão saneamento, face às suas questões já inerentes e com a novidade do Estatuto da Metrópole. E acredito que podemos começar. O nosso colega do DEMAI, que também nos deu uma palestra recentemente na ABS sobre isso, poderia depois, talvez, a doutora Débora e o nosso colega da Corsã. Ok? Podemos? Podemos, Pedro. Eu aprendi no departamento que eu tenho que registrar aqui para não me passar no tempo. Bom dia a todos. Satisfação de estar aqui. Quero agradecer pelo convite. Cumprimentar aqui o Dr. Victor pela brilhante palestra. Presser, nosso professor aí que nos antecedeu no DEMAI, pela palestra magna anterior. O Alexandre Vollmann e o Schreiner, os alemães aí que dirigem o SENGE, e a ele, extensivo a eles, né, todos que estão aqui do sindicato e todos os participantes, os colegas de debate. Pedro esteve conosco há poucos dias no debate da Associação dos Serviços Municipais de Saneamento, que é a SEMAI, na Regional do Rio Grande do Sul. Pedro, como disse, temos conversado e nos encontrado em eventos. Doutora Débora, gentilmente, com o promotor Daniel Martini, também já nos visitou no DEMAI, debatendo a questão do ressanear, né? Todo esse debate aí relativo aos planos municipais de saneamento. Bueno, até pela representação aqui, né, de um operador de água e esgoto municipal, entendo que me cabe, inclusive, aqui reafirmar, num primeiro momento, ainda que a Constituição e todo o arcabouço jurídico tenha deixado um tanto quanto vago, mas reafirmar a titularidade municipal do saneamento, inclusive pelo seu caráter histórico, né, pela forma como foi prestado até hoje, pelo artigo 30 da Constituição, que fala do serviço de interesse local, e com certeza existe, né, muito interesse local na prestação do serviço de saneamento. A própria Lei 11.445, né, que o Presser falava aqui, também deixou implícito, né, essa questão da titularidade municipal. A própria lei do Estatuto da Metrópole, em que pese que entre seus princípios esteja ali posto, né, a prevalência do interesse regional sobre o local, a questão do compartilhamento da gestão, também reafirma a autonomia dos entes federados. E, bueno, os próprios planos que estão aí sendo concluídos até o final deste ano, como prazo legal, também são municipais. E nós somos, em Porto Alegre, a única capital, né, que tem a prestação dos serviços por um ente, por uma autarquia municipal, né, e que tem bons indicadores de resultados para apresentar. Veja que nós temos aqui em Porto Alegre praticamente universalizada a questão da água, o abastecimento, né, de 99,5% da população. Nós coletamos esgoto de aproximadamente 89,9% né, da população, do esgoto produzido pela população. Nós temos, pela pesquisa de satisfação do cliente, que é realizada anualmente, 88% né, de avaliação entre bom e ótimo. Nós temos 77% da população que afirma que bebe a água da torneira, né, que confia no DEMAI. E nós estamos encerrando 2015 com mais de 60% de tratamento de esgoto produzido, Presser, dando continuidade, né, na operação das estruturas de saneamento que foram construídas, né, por um projeto integrado socioambiental que tu também lideraste, né, em nível de DEMAI. Por outro lado, obviamente que sabemos que esse debate
da questão regional em ambientes metropolitanos e pelo fato de que vivemos numa bacia hidrográfica, assim como vivemos nos municípios, de fato, ele faz todo sentido na prática. Então, eu até estava comentando aqui com o Pedro que nós temos muitos pontos em comum, né, nesse debate da região metropolitana. Até tem um jurista que eu não me lembro o nome, mas que diz que o município são... Eu tenho mais 5 minutos ou é o meu limite? Sim, eu estou ferrando meus 4 aqui, né? Que, na verdade, o município é onde as pessoas vivem com os limites definidos pela lei, né? E a cidade é o limite definido pelas pessoas que escolhem viver, né, de forma organizada nas cidades. Então, a região metropolitana também é uma grande cidade. Então, nesse sentido, nós temos conversado muito sobre como que a gente pode começar a avançar nesse debate, né? E aí, aquilo que já foi reafirmado pelo Presser aqui, que acabou, né, também apontando alguns caminhos na linha de começarmos, né, pela integração dos planejamentos municipais de saneamento com os planos de bacia que existirem, né, por meio das próprias estruturas que já existem, né, como o Pedro estava dizendo aqui, por exemplo, já existe um conselho metropolitano instituído por lei. Eu acho que a própria lei de Salvador, em que pese a discussão que está judicializada nesse momento, ela avançou, né, no sentido de ponderar a presença do Estado, da capital, dos municípios de forma diferenciada. Nós temos a Metroplan, que pode ajudar a conduzir bastante esse debate, e avançar, né, no sentido da fiscalização, da regulação, até especialmente os serviços mais do atacado, né, naquilo que compreende ao saneamento, em grandes estruturas de tratamento, de captação, né, tanto na questão da água e do esgoto. Desculpa aí que acho que eu passei 30 segundos, mas eu encerro por aí. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado. Antônio, queria passar de imediato a palavra à doutora Débora Menegatti para suas considerações. Alô. Bom, bom dia a todos. Muito agradecida pelo convite, estar aqui, né, participando dessa discussão relevantíssima e, como disse o doutor Pedro, mais do que atual, né, e também necessária. Nós, dentro do Ministério Público, que estamos hoje trabalhando com o programa Ressanear, e contamos aí com diversos parceiros, além do Estado, da FAMURS, né, a Corsan também, e a Agência de Regulação, sentimos cada vez mais a necessidade para superarmos problemas evidentes, né, de uma atuação em escala mais regionalizada. E o Estatuto da Metrópole, então, trouxe essa noção aí da gestão, né, da gestão interfederativa, o que para nós ainda eu vejo, para todos nós, um grande desafio. Como perfectibilizar, como nós sabemos que nós temos um plano aí para iniciar, mas nós também temos todo o desafio de constituir a execução dessa governança, né, interfederativa. E o saneamento talvez seja uma das áreas que mais necessite desse olhar, né? Porque nós temos toda uma política de saneamento, a Lei 11.445, que traz, dentro das suas diretrizes, aí, a compatibilização com os planos de bacias, né? A própria política de proteção dos recursos hídricos também traz esse olhar de dentro da escala regional, elencando o plano como instrumento, plano de bacias hidrográficas como o instrumento básico de planejamento, né? E a gente não tem como hoje pensar em saneamento, resolver o problema de Porto Alegre, nós fazermos todo um investimento aí em coleta de esgoto sanitário, se o Lago Guaíba recebe os efluentes dos 3 maiores rios poluídos do Brasil. Então, nós temos que ter uma atuação assim, realmente regionalizada, nós temos que tratar o saneamento de uma forma mais séria. Agora, de que forma? Se é constituindo um órgão único, se é integrando o plano de saneamento, essa é uma discussão muito séria e que nós vamos ter que travar. E o Ministério Público se coloca muito parceiro a isso.
E não é só a questão do esgotamento sanitário, né? Nós temos a questão da captação da água, né? Que também está diretamente relacionado com essa problemática. Então, não adianta São Leopoldo, Esteio, não ter tratamento, né? E Porto Alegre ter. Né? Não, para nós, o impacto no Lago Guaíba ele vai continuar existindo. É quase que enxugar gelo. Então, nós temos que buscar esse olhar. A questão também do uso e ocupação do solo urbano, né? A questão da drenagem. Nós temos aí um problema sério de ocupações. Esse ano nós fomos brindados, né, ou desafortunados com uma quantidade muito grande de chuvas, e essa, na verdade, é a realidade do nosso Estado. E, no entanto, cada vez mais nós vemos aí ocupações em áreas de risco, em planícies de inundações. Então, nós temos que buscar ter esse olhar regionalizado também para a ordenação territorial. Hoje, muito, em parte, a Metroplan já faz esse papel, mas há uma dificuldade de integrar nesse processo de discussão e deliberação os municípios. Então, a governança interfederativa ela vem exatamente para buscar fazer esse alinhamento. Então, nós, dentro do programa Ressanear, a gente vê, sim, como muito importante essa questão, e nós precisamos avançar o quanto antes, e nos colocamos à disposição, né, para estudos, e, enfim, acelerar e auxiliar no debate. Muito obrigada. Obrigado, doutora Débora. De imediato, passamos a palavra para o economista Pedro Dall'Acqua, da Corsã. Bom dia a todos. Quero agradecer o convite do SENG de participar desse evento, nesse debate aqui momentoso que assim incita e é cada vez mais divulgado na sociedade. O saneamento até pouquinho tempo atrás era pouco discutido, né? Mas acho que o Estatuto da Metrópole traz avanços significativos, pode trazer avanços significativos, assim como traz enormes desafios também. Nós temos assim a convicção de que o sistema de saneamento ele pode ser muito mais eficiente, inclusive, se ele for planejado a nível regional ou a nível metropolitano, né? Tu consegue, desta forma, fazer o plano de saneamento dentro do contexto do território como um todo, e não, como colocou o presidente Presser ali antes, aquela questão de Alvorada Viamão, né? E também pensar o saneamento dentro do contexto, como a doutora Débora colocou aqui também, sob o ponto de vista da drenagem urbana e dos resíduos sólidos, a forma como estão os 34 soluções locais hoje, se tu agrupar ela num plano só, tu teria uma solução de escala mais econômica e muito mais eficiente na gestão. Nós temos que considerar também essa questão do contexto do saneamento dentro do recurso hídrico. Colocou o presidente Presser, colocou a doutora Débora também. Hoje nós temos, só aqui, chegando em Porto Alegre, 3 rios dos mais poluídos do Brasil. Nós temos os Sinos, temos o Caí e temos o Gravataí. Numa situação de... Ele não é classe 10 porque não existe, ele é classe 4. Se tivesse 10, ele seria 10. Com o planejamento fracionado, município a município, os resultados que se quer, se busca, pelo menos, dentro de um plano de saneamento, o objetivo final é recuperar as condições de salubridade ambiental, não é outro objetivo. Então, os desafios que nos trazem aqui basicamente, como montar o sistema de governança interfederativo. Eu acho que é uma bela discussão afora, né, Pedro? As questões da definição de quem é e quem não é metropolitano, e por que é ou por que não é metropolitano, seria como fazer isso. Também como superar essa questão da prevalência do interesse comum sobre o interesse local. Isso nós vamos precisar vencer, sob o ponto de vista político, essa questão do municipalismo que está arraigado nessas questões das políticas setoriais.
Então, vai ser uma discussão, imagino eu, que não vai ser uma discussão tranquila com os prefeitos, porque isso necessariamente vai implicar o seguinte: aquelas ações que estavam elencadas nos planos de saneamento, que tinham uma certa prioridade dentro dos municípios, quando montarmos o arranjo regional, o plano regional, aquilo que era primeiro no município pode ficar em 10º dentro do plano regional. E um outro desafio que se coloca também, que o presidente Presser já colocou, é dentro de um cenário de restrição fiscal que se mostra agora e que entra naquele cenário 2 do Plan SAB, de como é que nós vamos constituir o fundo que vai fazer o financiamento dessas ações dos planos, do plano regional. E falar sobre essa questão aqui também da titularidade, mas acho que já foi abordada de forma suficiente aí, né? Embora, assim, o artigo 7º, parece que os serviços de saneamento, ele fica claro, no artigo 7º, inciso 1º, fica claro que a questão, o saneamento é um serviço público de interesse comum. Então, necessariamente, vai ter que se montar vai passar por esse sistema de governança interfederativa, pelo menos nos aspectos que envolvam o planejamento e a gestão. Já na operação, eu tenho minhas dúvidas, se vai se dar dessa forma ou não vai se dar dessa forma. Então, seriam, a princípio, essas as minhas colocações. Obrigado, Pedro. Queria devolver a palavra e uma pergunta ao doutor Vítor Carvalho Pinto, já no seguinte sentido, doutor Vítor, a sua exposição foi muito esclarecedora, eu acho que a palestra do Presser também foi bastante interessante, mostrou quantas questões estão envolvidas. Só para trazer uma informação, nós estamos há 5 meses trabalhando no Metroplan, criamos um grupo junto com a Fundação de Economia e Estatística, no âmbito das Secretarias de Planejamento, para debater o Estatuto da Metrópole. E, neste período, além dos debates internos e criar uma massa crítica dentro do âmbito executivo mesmo, já tivemos 5 eventos na Assembleia Legislativa, que criou uma comissão específica para esse tema. A doutora Débora tem nos acompanhado lá. E, na verdade, é o seguinte: nós estamos diante de duas grandes novidades no campo do saneamento, especificamente. Primeiro, a Lei do Saneamento, de 2007, que ainda está aqui. Primeiro, inicialmente, trouxe a questão de agência reguladora, que foi uma novidade. No entanto, do ponto de vista da organização dos serviços, ainda há esta questão toda da resiliência ou a necessidade de mudanças, há pressões de municípios querendo se afastar ou não das empresas, e, ao mesmo tempo, há uma outra novidade agora que o Estatuto da Metrópole traz, que simplesmente elenca alguma coisa ao redor de 7, 8 alternativas organizativas. Fala em gestão interfederativa e fala consórcio, parceria, associação, PPPs, enfim, monta, quase que diz assim, encontrem solução dentro de uma dessas alternativas. Mais ou menos o legislador reconhece que há uma necessidade de mudanças nessa área e diz assim: olha, eu queria um guarda-chuva bem grande de opções aqui, encontre a que couber melhor. Queria lhe perguntar sobre isso, que tipo de avaliação o senhor faz sobre essa interface? Bom, primeiro eu queria destacar um ponto do Estatuto da Metrópole, que é um pequeno inciso, mas que, ao meu ver, é uma das coisas mais importantes que tem ali, que é a ideia de que a lei complementar estadual vai delimitar um perímetro e decidir quais são as funções, estabelecer essa solução de governança, tem que ser fundamentada em estudo técnico. Está lá, é um incisozinho, assim, bem pequenininho, mas de grande relevância. Por quê? Porque
lá na origem, as principais regiões, acho que Porto Alegre está incluída, foram criadas por lei complementar federal, né, em 73. E era digamos assim, um esforço quase que tecnocrático do regime militar, vendo que havia uma situação em várias grandes capitais e criou, de cima para baixo, as regiões metropolitanas, né? E com um tratamento homogêneo, igual para todos. Que foi uma única lei que criou 7 regiões metropolitanas em 73. Depois, no período democrático, o que nós temos acompanhado é a criação de regiões metropolitanas vazias. Hoje, existem aproximadamente 70 regiões metropolitanas criadas por lei estadual no Brasil. Tem região metropolitana de área praticamente rural. Tem região metropolitana com 20 mil habitantes, né, em Roraima, por exemplo. Tem estado que dividiu todo o território dele em região metropolitana. Tem região metropolitana que, na origem, é realmente uma metrópole conurbada, mas que foi sendo expandida e abrange hoje uma série de municípios que não tem nenhum grau de conurbação, né? Eu fiquei surpreso outro dia de saber que a região metropolitana de Curitiba começa na divisa de Santa Catarina e acaba na divisa com São Paulo. É uma faixa inteirinha do estado do Paraná. Então, e as razões que levaram a isso são variadas e algumas chegam a ser quase ridículas, né? Então, por exemplo, existem, como eu já disse, prefeitos que achavam que era bonito fazer parte de uma região metropolitana. O município é um pouco desconhecido, um município, enfim, pequeno, e as pessoas acham que, se ele faz parte da região metropolitana, ele pode dizer que o morador pode dizer: ah, eu moro em a capital do estado, né, na região. Mas existem coisas ainda mais incríveis, né? Por exemplo, o grande fator que levou uma série de municípios a quererem entrar em região metropolitana foi uma norma da Agência Nacional de Telecomunicações que diz que a ligação local é só dentro do município. Mas, se for região metropolitana, aí também é ligação local, né? Então, se você liga aqui de Porto Alegre para Novo Hamburgo, isso é uma ligação local, não é interurbano. Então, com base nessa regra lá da agência reguladora do telecomunicações, em todo o Brasil, uma série de pessoas falaram: olha, vamos dar um benefício para o morador aí e incluir meu município na região metropolitana, que a gente começa a ligar barato, em vez de ligar caro, né? Tem outras distorções, por exemplo, se não me engano, o programa Minha Casa Minha Vida, ele tem certas faixas de financiamento e que, em região metropolitana, admite um certo financiamento mais benéfico. Então, alguns municípios falam: opa, eu vou tentar entrar para a região metropolitana, que assim eu tenho acesso ao recurso mais amplo do Minha Casa Minha Vida. Então, tem todo tipo de distorção. Então, se afastou completamente o olhar da engenharia, o olhar técnico, tá certo? Que é o que nós precisamos, né? Então, por isso que eu, enfim, soube que a região metropolitana aqui de Porto Alegre foi revista a lei recentemente. É isso? Aqui aconteceu um fenômeno. Como a Metroplan trazia alguns recursos, fazia algumas obras, dos 14 municípios originais, nós estamos hoje com 34. Todo mundo quer entrar. E aí existem alguns fatores, essa da telefonia é uma delas. Tem uma outra seguinte: tem uma lei que diz que há uma certa isenção para idosos no transporte intermunicipal metropolitano. Então, a Associação dos Aposentados do município de limítrofe lá faz uma pressão para que o prefeito incorpore o município na região metropolitana, e o deputado atende, e isto, claro, isto vem para a Metroplan para dar um parecer técnico é negativo. Isso não tem nenhuma relação, isso. Mas volta para lá e a palavra final é na Assembleia e aprova. Passamos de 14 para 34 municípios. Então, é aí que eu diria a importância do Estatuto da Metrópole, porque ele diz que tem que ter estudo técnico, tem que ter base técnica, né? Então, acho talvez, enfim,
deve haver um esforço para cumprir isso e rever, né? Eu sei que o Rio Grande do Sul tem, entre regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, são 4, não é isso? Talvez seja o caso de rever, né? Rever mas com estudo técnico. Acho que eu fico feliz de o Sindicato dos Engenheiros estar interessado no assunto, porque é justamente o engenheiro que vai ter que fazer o estudo técnico, né? Quer dizer, os órgãos técnicos têm que entrar e discutir a fundo. Quer dizer, tudo isso aqui que a doutora colocou, né? Será que dá para cuidar do esgoto município por município, ou será que tem que ser uma coisa integrada? Talvez a água possa continuar sendo municipal em alguns casos, mas não em outros, né? Tem que ser feito um diagnóstico técnico de cada função pública de interesse comum, né? E colocar na lei exatamente o que é ou não é, as soluções de lixo, né, de resíduos sólidos, soluções de drenagem. Tem que ser feito um estudo que talvez chegue à conclusão do que você falou agora há pouco, né, que não dá para resolver no município por município. Então, vamos trazer para o interesse comum, né? Mas esse estudo técnico é a primeira coisa, que ele vem antes da própria lei, né? Então, nós, às vezes, nos focamos muito na discussão de governança, quem vai mandar, quem não vai mandar, quem tem voto, quem não tem voto, e nos esquecemos da dimensão técnica, que é absolutamente essencial, né? E, felizmente, eu acho que o Estatuto da Metrópole, hoje, ele dá margem para você, por exemplo, contestar uma lei dessas políticas, né, ou também leis vagas, né, que também é muito comum. Em geral, essas leis políticas também não têm nenhum conteúdo preciso. Ela simplesmente declara a região metropolitana, alguns municípios, e não explica nada. Então, isso também não pode, tem que entrar a fundo, né? Claro que também depois, alguns detalhes técnicos, o próprio Conselho é que vai detalhar, né? Não é tudo lá na lei. Então, eu imagino que resíduos sólidos, por exemplo, é difícil você descer em lei até onde vai ou não vai o metropolitano, porque tem até a varrição de rua, faz parte do resíduo sólido, da política global, né? Ninguém vai metropolizar isso. Mas, então, isso eu acho que seria muito importante. Só para registrar, talvez, tem nessas discussões sobre regiões metropolitanas, tem uma epidemia no país. Quer dizer, eu brinquei outro dia na Assembleia, no evento, não, de uma hora para outra, ser metropolitano virou sexy. Todo mundo quer ser. Então, assim, chegou ao ponto que o nosso estado, vizinho de Santa Catarina, conseguiu, na gestão passada, transformou o estado inteiro em 11 ou 13 regiões metropolitanas. Agora, o governador que se reelegeu botou um técnico preparadíssimo para dirigir. Nós fizemos um encontro e ele disse assim, olha, minha primeira tarefa foi o seguinte, como é que eu desfaço tudo isso? Porque isso é uma bobagem. Tem 13 regiões metropolitanas que não tem a menor sentido, porque a base para isto, e são 70 no país, quer dizer, desses 70, seguramente 50 não tem a menor... É assim um pouco na base é o modismo. É o modismo de ser metropolitano. Com relação à base técnica, eu queria deixar isso, um comentário, isso diante dessa plateia, existe um fundamento, o estudo mais sério sobre isso foi feito pelo IBGE. O IBGE, desde a década de 60, procura caracterizar o que são as regiões, é um estudo chamado REGIC, Regiões de Influência das Cidades. Trabalhos seríssimos em que eles pegam e procuram ponderar tecnicamente como uma cidade influencia a sua região. A lei, o Estatuto das Metrópoles cita, ele chega a citar isso, mas se for pelo REGIC, muda o quadro completamente. Esta, me parece, que é uma das referências que a gente deve usar para ajudar o aparelho de Estado, as assembleias, a meditar. Quero dizer que a nossa Assembleia aqui está muito sensibilizada para isso. Vou dar só fazer um comentário. Houve uma audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça, da Assembleia, que nos chamou lá preocupados com isso, porque haviam 10 leis que tinham de aparecer pedindo incorporação à região metropolitana, criando a região metropolitana D, e assim por diante. E os deputados ficaram muito assustados com isso.
quando eu citei esse caso de Santa Catarina, nós vamos querer repetir essa bobagem feita no estado vizinho, todo mundo ficou muito assustado, a tal ponto que, num ato inédito, eu nunca tinha ouvido isto, a nossa Assembleia decidiu, a comissão, a CCJ, decide recolher os 10 projetos e está encaminhando para a Metroplan para um parecer técnico. Me pareceu um diálogo frutífero, uma postura de humildade, e espero que isto seja um dos elementos estimuladores e produtos desse debate. As pessoas procurar fazer coisas duradouras, sustentáveis e que funcionem nesta gestão e nas próximas. Tem que fazer coisas que sejam duradouras. Então, me parece que, no campo do saneamento, então, que já são aplicações, com implicações econômicas impressionantes, e recursos, empresas e órgãos, isso cada vez mais está presente. Eu não comentei no início, mas as perguntas que quiserem ser encaminhadas por escrito à mesa estão em abertas. Eu pergunto aos nossos debatedores, se querem fazer. Pedro, por favor. Queria colocar mais um aspecto que, ao meu ver, é um fator meio limitante da lei. A lei determina que 3 anos para os estados se adequarem e os municípios. Quer dizer, então, tu tem que fazer o plano de desenvolvimento urbano integrado em 3 anos, e os municípios também têm que adequar os seus planos diretores em 3 anos. Isso, dada a realidade brasileira e a realidade dos municípios, me parece um tanto quanto utópico cumprir esses planos, esses prazos. Esses prazos, com certeza, não vão ser cumpridos. Primeiro, porque vai passar por essa discussão da definição da região metropolitana. E vai se estender, eu imagino que não vai ser tão tranquilo assim também, de quem pertence e quem não pertence às regiões metropolitanas. Depois, nós tivemos, num país desacostumado ao planejamento, né, umas sucessões de legislações dentro do próprio saneamento, a Lei 11.445, a Lei dos resíduos sólidos, em que alguns municípios levaram a Lei do Saneamento era 2007. Nós estamos em 2015, entrando para 2016, e muitos municípios não conseguiram concluir seus planos de saneamento. Então, me parece que nós precisamos fazer um esforço enorme em termos de Estado e municípios e dessa instituição para cumprir esses prazos legais. E a lei também é meio rigorosa na punição do não cumprimento. É crime de responsabilidade do governador e do prefeito se não cumprir. E como é que vai ficar isso diante desse contexto todo? Eu, pessoalmente, dada a realidade, a experiência que a gente tem vivido no setor, com certeza, a elaboração de um plano regional de saneamento e a adequação dos planos municipais de saneamento a esse plano regional vai demorar muito mais que isso. Pegando o gancho do Pedro, né, essa questão dos planos de saneamento realmente é muito preocupante. O Ministério Público tem atuado dentro do programa Ressanear desde 2009, né, e hoje nós temos assim em torno de 497 municípios no estado, 220 planos elaborados, segundo a última estimativa do Tribunal de Contas. Nós sabemos que esses planos, na sua grande maioria, são planos deficitários, então, planos elaborados pela formalidade legal, enfim. E, realmente, talvez essa dificuldade, né, vai acontecer também no âmbito da questão do Estatuto da Metrópole. Mas também o Ministério Público já atento a isso, já através da Promotoria de Urbanismo, então instaurou um expediente, um inquérito civil para acompanhar o andamento, né? Então a gente está acompanhando e está, enfim, procurando se envolver para colaborar que esse processo, então,
desande da forma mais profícua e ágil possível. E o que eu queria acrescentar aqui, o que o professor Vitor colocou, é que essa definição da metrópole, a tecnicidade dessa definição ela é muito importante, porque a gente já tem na política de saneamento básico toda uma diretriz que estimula a regionalização. Como eu disse, já tem um olhar sobre o plano de bacias, mas ela também estimula a questão dos consórcios regionais, tanto para a execução do serviço quanto para a própria regulação. Então, o que diferencia uma coisa da outra, na verdade, são as características comuns que a região metropolitana tem. E essa definição ela é essencial, só apenas nós banalizarmos a instituição da região metropolitana e termos um problema que, daqui a pouco, algo que pudesse ser bom, mas que, daqui a pouco, começa a ser um entrave para a agilidade da execução das políticas que se quer. Então, é isso a minha contribuição. De fato, a questão dos planos municipais, a gente fica pensando da seguinte forma também, Pedro e Débora? Se a gente demorou todo esse tempo para planejar, e tem muitos municípios que fizeram, e que a gente sabe que fizeram num formato também muito precário, eu fico pensando na execução do que está previsto para universalizar os serviços em 20 anos. Quer dizer, planejar, em que pese todas as dificuldades, ainda é mais fácil que executar. Por exemplo, só em Porto Alegre, nós consolidamos nos últimos dias, aí nós temos uma previsão de 2,7 bi de investimentos em 20 anos para universalizar. Quer dizer, pela nossa tarifa atual, e a nossa média aí de 10% de investimentos, nós temos condição de chegar a 1 bi desses 2,7. Então, não são desafios fáceis a execução também. As execuções, mas a respeito da questão da compulsoriedade, eu lembro que no julgamento da DI 1842, o STF deixou em aberto a possibilidade de ser de forma compulsória ou voluntária pelos municípios. E aí, quando a doutora cita aqui a questão do consorciamento intermunicipal, que também está previsto na Constituição, tem lei específica, e me parece que o Estatuto da Metrópole não abordou muito isso, pelo menos também o que foi apresentado aqui hoje pelo doutor aborda mais a questão da compulsoriedade. E, particularmente, tenho visto exemplos, especialmente no que tange a regulação, doutora, como, por exemplo, a Ares PCJ, eu acho um excelente exemplo de regulação intermunicipal, com autonomia efetiva e verdadeira, no campo político, financeiro, jurídico. A Arisa, aqui em Santa Catarina, o CISPAR, no Paraná, são exemplos de regulação que têm funcionado muito bem, obrigado, me parece, de maneira consorciada intermunicipal. E, por fim, Pedro, quando a gente fala da questão do fundo, eu vi que na lei de Salvador se criou um fundo muito interessante de universalização do serviço de saneamento, mas, como aqui estou mais no campo municipalista e faço isso com convicção, nós não podemos, mais uma vez, centralizar recursos nos níveis superiores e mantermos as obrigações no município, como a gente vê em muitos casos que se fez nas últimas décadas no país. Pois não. Nós temos mais 10 minutos para concluir este painel. As perguntas que quiserem ser encaminhadas, por favor, as nossas funcionárias estão à disposição. Por favor, doutor Vitor. Sobre a questão dos prazos do Estatuto da Metrópole, e podemos dizer de outras leis também, realmente virou um modismo, vamos dizer assim, criar obrigações para os municípios, dar um prazo e dizer que é improbidade administrativa, o descumprimento. Eu vejo com muito maus olhos esse modismo. Desde o Estatuto da Cidade, eu já não gostei da ideia. E eu acho que, juridicamente, tem muitos furos, inclusive, além de, no mérito, não ser boa ideia. No mérito, a ideia não é boa porque cria os planos de má qualidade, certo? Que é a pior coisa do mundo, é você ter um plano de má qualidade. Porque aí é a farsa, É outro elemento técnico aqui, Sempre destacando a questão técnica. Quer dizer, é muito melhor não ter o plano e ser honesto com a sociedade. Olha, nós não temos plano.
Não temos solução, não sabemos. Do que ter uma farsa, né? Uma papelada que só tem verborragia, né? E não tem justamente o influxo técnico que tem que ter. Então, realmente, eu vejo com muito maus olhos, quer dizer, e também vejo com maus olhos as estatísticas do IBGE sobre quem tem ou não tem plano, porque ele simplesmente manda uma cartinha para o município e pergunta: você tem plano? Né? Aí ele pode dizer que tem um plano lá, porque aprovou, mas, na verdade, é um plano farsa, né? Então, ninguém está vendo a qualidade desses planos. E toda vez que se coloca esse tipo de obrigação, sempre vai acontecer o mesmo tipo de coisa, porque as pessoas têm medo do Ministério Público, né? E o Ministério Público não vai avaliar a qualidade do plano, e não tem elementos para isso, né? Então, realmente, eu acho uma péssima ideia. Agora, eu acho que, juridicamente, ele teria alguns furos. Primeiro, que seria altamente discutível, a meu ver, o Poder Legislativo Federal criar uma obrigação para o Poder Executivo Municipal ou Metropolitano ou Estadual, né? Quer dizer, então, isso é questão de direito constitucional aí, mas eu acho que tem margem para se discutir a constitucionalidade desse tipo de coisa. Outro defeito muito grande, né? No caso do Estatuto da Metrópole, ele coloca a improbidade do governador, mas o Supremo já disse que o governador não tem nada a ver com isso. Não é estadual, o metropolitano. Então, tem um erro crasso, né? Na verdade, o Estatuto da Metrópole tem muitos erros crassos, né? Mas eu prefiro destacar o que é bom e que a gente pode usar do que o que é ruim e tem que ser, digamos, atacado, né? E, por fim, o seguinte: todas essas leis que definem improbidade administrativa não dizem qual pena, porque a lei da improbidade administrativa tem 3 classificações de improbidade. Cada classificação tem uma pena diferente, tem uma gravidade diferente. Então, é absolutamente atécnico, do ponto de vista jurídico, você simplesmente dizer que é improbidade. Quando você fala assim, olha, tal coisa é crime. Mas qual crime? Qual que é a pena? E essas leis não dizem, simplesmente dizem que é improbidade. Então, realmente, eu acho que é cheio de furos, né? Eu acho que vocês deviam acionar as procuradorias municipais, estaduais, aí, para fazer uma reflexão sobre isso, né? Que realmente eu acho que pode atrapalhar bastante. E também um agravante. Na verdade, eu tenho mais familiaridade com o plano diretor, né? O que a gente constata é que não existe um conceito claro de plano diretor. Então, talvez vocês aqui no Rio Grande não percebam isso, mas, para mim, que circulo muito pelo Brasil, a gente vê que o que cada um chama de plano diretor é uma coisa totalmente diferente. Então, e aí os municípios se perdem um tempo enorme metodológico, discutindo o que é ou não é o plano diretor, em vez de fazer o plano diretor, né? Então, eu acho que falta muito uma normalização técnica desses planos, né? Eu acho que deveria ser uma reflexão da comunidade técnica, da conveniência de talvez normalizar os planos. Quer dizer, o que tecnicamente tem ou não tem que estar em cada plano, né? Principalmente se for feito, por exemplo, um plano metropolitano de saneamento e se também tiver o plano municipal, o que fica para um, o que fica para o outro. Essa é uma discussão prévia que deve ser feita antes de se fazer o próprio plano, né? E é um tipo de normalização que é típico, né, das associações profissionais e da BNT, etc., né? Eu acho que é um pouco que pode racionalizar um pouco esse tipo de esforço para evitar a sobreposição e a confusão. Nós temos 5 perguntas que foram encaminhadas à mesa. Eu vou ler as 5 e aí tentamos fazer uma resposta depois dos nossos companheiros de mesa aqui. 2 dizem respeito a Lucimar Silveira, da Associação dos Geógrafos, e Edson Costa, CNBB. Os 2 perguntam como a participação popular pode auxiliar no controle dos planos municipais, quais são os caminhos, e como a mesa entende que deve ser o diálogo com os movimentos sociais para implementar o Estatuto da Metrópole. Praticamente a mesma pergunta as 2. Tem mais 3 perguntas. O engenheiro civil é Vasquez, acho que é isso, Vasquez, pergunta, o lixo seria um elemento de agrupamento que diferenciaria uma região de outra? É uma afirmação, parece, que sugere que se analise, sob o ponto de vista
o elemento resíduos sólidos como elemento caracterizador das regiões. E tem uma outra pergunta que diz: a estratégia de agrupamento das metrópoles não deveria ser diferenciada em relação ao saneamento básico? Quais são os critérios atualmente na separação? Também diz respeito à organização das regiões. E uma última pergunta diz: como garantir os direitos já adquiridos por moradores de regiões metropolitanas se os seus municípios forem retirados das regiões? Acho que é a questão do celular. Então, eu queria passar esse assunto aos nossos painelistas, para fazer suas considerações finais, que acho que com isso nós encerramos também o nosso painel. Doutora Débora. Sobre a primeira pergunta, a participação democrática, nós, dentro do nosso programa Ressanear, então, nós trabalhamos 4 eixos. O primeiro eixo é o acompanhamento do processo de elaboração dos planos de saneamento. O segundo eixo é a questão do passivo ambiental relativo ao esgoto, o esgoto não coletado, ou então as ligações ociosas à rede. O terceiro eixo é a implantação, o acompanhamento da implantação e execução do plano de saneamento. E o quarto eixo, então, são os dispositivos da logística reversa. Nesse primeiro eixo, todos os promotores do Estado têm instaurado expedientes de acompanhamento, então, instando o gestor, caso ainda não tenha dado início ao processo de elaboração dos planos, a fazê-lo, e apresentar, então, todo um plano de trabalho de elaboração desse plano, seja iniciando, seja já em andamento, inclusive o processo de participação democrática. Por quê? Porque nesta fase da elaboração, o que nós, Ministério Público, o professor colocou isso bem, nós não temos como fazer uma análise crítica do mérito do plano nesse momento, porque ele demanda todo um diagnóstico, um prognóstico, enfim, uma análise que passa da nossa esfera de conhecimento. Mas, entretanto, nós podemos zelar para que a participação da comunidade aconteça em todas as fases, inclusive se o plano for, há uma divergência se ele pode ser aprovado por decreto ou por lei municipal, mas se for por lei municipal, que seja renovado esse processo também no âmbito das câmaras de vereadores, que a população seja efetivamente chamada, então convocada, que haja quórum, que haja informação técnica para que a comunidade também possa ter a possibilidade de opinar de forma qualificada. Então, isso tudo nós temos solicitado de forma a qualificar o processo de elaboração. Então, essa é uma preocupação que nós temos, e junto desse acompanhamento do processo, da implementação desse processo democrático, para que ele seja efetivo, o que nós olhamos, via de regra, é o conteúdo mínimo do plano. Existe a lei de saneamento fala, existe uma resolução do Conselho das Cidades que também traz esse conteúdo mínimo. Então, nesse momento, o que a gente faz é quase um checklist, e é o que o Tribunal de Contas também vem fazendo. E aí eu quero trazer uma informação em relação à questão da improbidade. Hoje a gente tem no Estado uma resolução, se não me engano é a 1009 do Tribunal de Contas, que inclusive autoriza a desaprovação das contas caso o prefeito não apresente o plano dentro do prazo legal. Então, isso é mais como é que eu vou dizer, um incentivo, se não uma pressão, para que os prefeitos façam, promovam essa elaboração. Mas, para nós, hoje, nessa fase da elaboração, o processo democrático, e existe uma resolução do Conselho das Cidades também, se não me engano, é a resolução número 25, do plano diretor, que orienta a participação democrática. E a gente tem usado essa resolução para nos balizarmos junto aos prefeitos para a elaboração também do plano de saneamento. Doutor Pedro.
Eu queria complementar a fala da doutora Débora também no seguinte sentido. Tem a participação, né, da sociedade no controle, na elaboração do plano. Os municípios são obrigados, inclusive pela legislação, a criar o Conselho Municipal de Saneamento Básico. Não precisa ser um órgão específico, ele pode estar vinculado no Conselho da Saúde, no Conselho de Educação, mas tem que ter uma função dentro desses conselhos, se não for específico para o saneamento, de que tenha o outro conselho tenha as atribuições para discutir a questão do saneamento básico. Daí, no mais, eu queria agradecer a oportunidade de vir aqui debater esse assunto que é palpitante e pelo visto, né, professor Vitor, vai longe, a discussão vai longe, ainda esse é só o começo. Né, os 3 anos aqueles, eu acho que vão ficar só em discussão. Né, de implementação mesmo vai demorar bastante. E a minha visão, assim, sinteticamente, assim, que se nós pensarmos, planejarmos os sistemas de saneamento no âmbito da região metropolitana ou da metrópole, nós vamos conseguir uma escala econômica muito mais adequada, considerando assim as diferentes peculiaridades que o saneamento pode ter, principalmente nas questões na questão dos resíduos sólidos, não tanto na operação, mas mais nas questões de transbordo, nas estações de triagem, nas questões do próprio aterro sanitário. Hoje nós fizemos aqui 100 e tantos quilômetros para largar o nosso lixo, é um custo enorme. Para largar não é lixo que a gente chama agora, rejeitos. Rejeitos, né? Os rejeitos que vão para o aterro sanitário. Sob o ponto de vista da drenagem, nós temos vários conflitos na região metropolitana, aí até a construção do muro ali entre o município de Cachoeirinha e Esteio. Nós temos a questão da BR-448, aquele dique que formou na BR, e outros tantos conflitos em relação que as políticas, quando são vistas de forma local, não vão considerar todo esse aspecto aí. Sob o ponto de vista do esgotamento sanitário, nós podemos fazer um planejamento mais adequado, considerando também, e até no meu ponto de vista um pouco mais barato, mesmo com a solução do separador absoluto. Nós podemos aproveitar melhor as declividades dos terrenos, considerando o território único da região metropolitana. Né? E sobre a questão da água também. Hoje a questão da água ela já é bastante metropolitana, porque nós temos sistemas integrados operando, basicamente, aqui. Nós temos, inclusive, interbacias hidrográficas. A parte do abastecimento que vai ali para a bacia do Gravataí é captada lá na bacia dos Sinos. E para resolver algum problema de abastecimento de Alvorada Viamão, nós tinha um projeto, não sei que pé que anda, a gente está lá buscando, lá na bacia do Lago, para resolver. E, ao fim de tudo, eu acho que o grande objetivo é que o plano de saneamento seja efetivo, não seja apenas um documento, como ele é hoje. A maioria dos planos que nós temos, a Secretaria de Obras, lá o Estado, ele contribuiu para apoiar os municípios na elaboração de 188 planos de saneamento, municipais de saneamento básico. A qualidade deixou muito a desejar. Muitos dos planos eles estão formatados para poder ter o acesso ao recurso, que é o que, a partir desse ano, de janeiro do ano que vem. Então, quem não tem o plano não tem acesso ao recurso. Então, o grande objetivo que nós enxergamos com isso é que o plano seja efetivo e venha realmente recuperar as condições de salubridade ambiental, dando uma melhor condição de vida para a população e atraindo, na medida que nós conseguimos fazer isso, atraindo investimentos, né? A sociedade toda melhora e toda se alavanca a partir de uma rigidez ambiental. Seria isso. Obrigado. Muito bem. Sobre essa questão dos prazos, né, eu fico pensando que o Congresso demorou 27 anos, depois da Constituição, para fazer uma lei infraconstitucional para detalhar as questões da metrópole e propõe 3 anos para os municípios e estados, né, e ainda deixou em aberto muita coisa. Bom, agora vocês resolvam aí em 3 anos e executem. Né?
Mas, sobre o controle social, de fato, além do que já foi dito, é um dos pilares da Lei do Saneamento de 2007, assim como modicidade tarifária, assim como integração de água, esgoto, resíduos e drenagem, né, assim como outros elementos, como o objetivo da universalização, está muito presente ali a questão do controle social. E aí, né, além do Conselho de Saneamento, quer dizer, o plano precisa ser aprovado mediante audiência pública, mediante consulta pública, inclusive na internet. Nós temos aqui em Porto Alegre a figura do OP, né, que exerce naturalmente um controle social e tem uma significação muito forte, né, para a história mais recente da cidade. Nós temos provocado aqui que todas as regiões do OP, assim como já tem em outros temas, tenham lá sua comissão de saneamento. Eu ainda não conheço nenhuma região que tenha organizado a sua comissão de saneamento. No Estatuto da Metrópole está previsto um órgão colegiado, né, uma instância colegiada deliberativa com representação da sociedade civil. Eu sempre comparo com a Lei de Salvador, que tem semelhanças ao Estatuto da Metrópole, né, e antecedeu, pelo menos foi em 2014, né? Lá tinha um conselho participativo com 30 membros, no caso, um representante de cada legislativo e demais representantes da sociedade civil. Nas agências intermunicipais de regulação, a palavra final é dada mediante um conselho municipal de regulação. Então, existem diversas formas de controle social que devem ser reafirmadas e que permite aí o pessoal se organizar para participar. A segunda e a terceira pergunta, né, essa questão se o lixo diferenciaria as regiões metropolitanas, ou se poderia ser um critério de diferenciação, e na estratégia de agrupamento no saneamento básico, eu acho que o grande critério para definir exatamente o interesse comum é a bacia hidrográfica, ou são as bacias hidrográficas, na linha do que a doutora Débora já falou antecipadamente, né? Nós estamos tratando 60% do esgoto, nos interessa que ele venha, pelo menos, né, nessa perspectiva de avanço dos demais municípios, né, que compõem a região metropolitana. Então, para mim, o grande critério definidor é a bacia hidrográfica. E nesse caso do resíduo, eu acho que ele unifica, porque nós temos um desafio enorme hoje no saneamento, que é a questão dos altos custos de energia. E a única complementação que eu faria na fala do Presser, né, que ele disse que a gente não encontra no mercado, né, esgoto envasado, né, que não tem valor comercial. Mas o lodo está muito próximo de ter valor comercial e alto potencial energético, que, associado com outros resíduos do saneamento, também pode, né, entre outros fins possíveis, virar energia. E aqui está o representante do órgão ambiental. Acho que esses temas são instigantes e que a gente deve avançar na perspectiva metropolitana. Bom, a questão de retirar os direitos adquiridos dos moradores das regiões metropolitanas, isso aí, Pedro, acho que me parece que vai caber o legislativo, né? Também deliberar, quando retirar o município, se cabe ou não manter esse direito, né? Mas, enfim, poderíamos... Esse é um tema, de fato, muito instigante. Agradeço também muito o convite, pelo fato de vocês estarem aqui até agora, né, atentos a esse debate, e ficamos à disposição para avançar. Acho que temos... por exemplo, a gente fala do fundo, Pedro, a minha última contribuição, mas nós temos que avançar nas bacias hidrográficas para fazer funcionar nossas agências de bacias, onde está previsto, por exemplo, lá, a cobrança pela captação e pelo uso da água. Isso também pode ser base, né, para a gente fazer investimentos, como já funcionam em alguns lugares, e eu cito muito o exemplo, né, de São Paulo, do PCJ, que talvez lá, em função da dificuldade hídrica que eles enfrentam, se organizaram institucionalmente, né, antecipadamente, inclusive, e essas coisas lá funcionam, né? Enfim, obrigado aí a todos e ficamos à disposição para avançar. Um abraço. Doutor Vitor, para as suas considerações finais. 3 observações. A primeira é o seguinte. O acórdão do Supremo, com essas orientações de compulsoriedade, de criar uma autarquia interfederativa, essa autarquia poder chegar ao ponto de ter a competência plena para o serviço, etc. É uma situação limite, né? Que o tribunal reconheceu que a Constituição aceita que chegue a esse ponto de intervenção, né? O que não significa que é a única solução para os problemas metropolitanos, né? Então, você pode ter uma série de arranjos do tipo consórcio voluntário, você pode ter só o planejamento discutido no Conselho Metropolitano, né? Você pode ter uma série de etapas intermediárias
e de comum acordo. Mas eu costumo dizer que o direito ele é inventado para situações em que não existe o acordo, porque quando existe acordo não precisaria ter nem lei, as pessoas simplesmente vão conversando e resolvendo. Mas, de fato, existem situações em que as pessoas não conseguem chegar a um acordo, por mais boa fé que elas tenham, né? E eu não tenho nenhuma razão para crer que, por exemplo, no Rio de Janeiro, nem o município, nem o Estado tivessem de má fé. Todo mundo estava de boa fé, todo mundo querendo resolver o problema, mas não chegaram no acordo. Então, foi necessário chegar até um tribunal constitucional para realmente dizer que, num limite, você pode ter uma providência compulsória que independe da vontade do município, que é definida pela Assembleia Legislativa, desde que não haja abuso, etc., etc., né? E o que a gente constata é que, quanto maior a fragmentação do território, quanto maior o número de agentes que tem que chegar nesse acordo, o número de áreas que são problema, mais difícil é chegar no acordo, né? Você tem que ter um mecanismo de governança para eliminar os custos de transação, para deixar a decisão não ficar sendo empurrada com a barriga, para realmente resolver rápido e alguém vai ficar insatisfeito, mas a decisão foi tomada, né? Então, acho que é isso a linha que o tribunal deu e que é muito boa. Outra observação que eu queria fazer é que eu sempre tenho a preocupação, junto com a discussão da participação popular, de preservar a qualidade técnica do trabalho, né? O que, às vezes, acaba sendo prejudicado. Porque, às vezes, a preocupação em fazer um trabalho de fácil entendimento leva a um comprometimento da qualidade técnica. Então, muitas vezes, se faz um plano de fácil compreensão, mas que realmente não resolve as coisas. Aí empurra para uma outra regulamentação e tal, realmente resolver o problema. Então, não é o verdadeiro plano, é uma espécie de pré-plano que foi aprovado, né? Então, nesse sentido, eu acho que o papel dos engenheiros é fundamental para não deixar isso acontecer. Como todo mundo tem o direito de participar, mas o engenheiro tem o direito de participar. Então, o engenheiro deve participar fiscalizando, para ver se o plano realmente é um plano decente, um plano bem elaborado e que atende às exigências da boa engenharia, da boa economia, enfim, da boa geografia. E, por fim, eu queria deixar uma sugestão aqui para os órgãos metropolitanos em geral, né? Que é de vocês buscarem um diálogo com a Anatel, né? E com todos os órgãos federais que criam essas regras que induzem os municípios a quererem entrar para as regiões metropolitanas, né? Quer dizer, não seria difícil, eu acredito. Acho que a Anatel deve estar aberta a essa discussão, né? Então, é muito importante que você... Eu sei que existe o Fórum das Regiões Metropolitanas, né? Tem um diálogo sempre com o Ministério das Cidades. Vamos fazer um documento e levar lá na Anatel. Fala, olha, não usa mais esse critério para definir quem paga pouco ou muito o telefone. Usa o critério do IBGE, né? A Anatel não é obrigada a seguir lei estadual. Ela pode adotar o critério do IBGE, as regiões definidas como metropolitanas pelo IBGE, que realmente existe conurbação, as pessoas estão numa mesma comunidade, etc., né? Então, acho muito importante que todos os órgãos que sentem o problema diretamente na carne, digamos assim, né, procurem os que estão gerando o problema, que às vezes eles estão gerando o problema e nem estão sabendo disso, porque a área deles é outra, eles estão pensando em telefone, nunca imaginaram que poderia ter um reflexo como esse que está tendo. Então, a gente também tem que ir lá explicar para eles, né? Bom, era isso, agradeço muito essa oportunidade, muito obrigado. Agradecendo a brilhante palestra do Dr. Vitor e as excelentes contribuições que os nossos painelistas deram, nós encerramos este painel, devolvemos a organização para a conclusão do nosso trabalho. Em nome do Sindicato dos Engenheiros e dos patrocinadores e apoiadores deste evento, agradecemos ao nosso painelista Vitor Carvalho Pinto, ao mediador Pedro Bisneto e aos debatedores Pedro Dalacqua, Débora Menegá e Antônio Elisandro de Oliveira, por este importante debate que, sem dúvida, abrilhantou ainda mais o nosso seminário.